Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe as famílias reunidas neste dia, nossos irmãos de nossa igreja e também todos os nossos amigos e familiares que têm acompanhado a nossa live, também colegas de trabalho que porventura estejam nos acompanhando nesse trabalho. Nós agradecemos a todos. Nós estaremos então iniciando nosso trabalho desse dia, nosso devocional do dia de hoje, rogando a Deus que nos abençoe nessa reflexão desse dia. Nós estaremos orando agora, vamos falar com Deus antes da leitura que faremos no Salmo 113. Vamos então dirigir a Deus a nossa oração, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos, muito agradecidos pelo dia de hoje que o Senhor nos deu. Nós agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus. Nós Te louvamos e bendizemos, ó Deus, porque Tu és um Deus soberano, cheio de misericórdia, um Deus que cuida, Senhor, do Teu povo, um Deus que controla todas as coisas, pois nada foge, Senhor, ao Teu controle. Rogamos que Tu nos abençoes, Senhor, nesse trabalho desta noite, abençoe os nossos irmãos, famílias reunidas de nossa igreja, outros irmãos que têm nos acompanhado, amigos e familiares que também têm acompanhado a nossa transmissão. Que que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, a todos eles, e nos abençoando, Senhor, nesse trabalho. Senhor, pedimos que Tu recebas a nossa gratidão por esse dia que o Senhor fez, por isso nele nos regozijamos e nos alegramos. Senhor, recebe, pois, a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estaremos, como já falamos, fazendo a leitura dos 3 primeiros versículos do Salmo 113. Salmo 113. Nós leremos versículos 1, 2 e 3. Inicialmente, e ele diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, aplicando o texto lido aos nossos corações e nos conduzindo nesta reflexão deste dia. Nós estamos, irmãos, passando por esse momento difícil que os irmãos têm acompanhado. Nós estamos em meio a uma pandemia e este é um salmo de louvor. É importante dizer que o salmo de louvor, ou louvor a Deus, ele não é uma expressão para ser dita pelo seu povo, pelo povo de Deus, apenas em momentos bons, em momentos de alegria. Nós louvamos a Deus em todos os momentos, em todas as situações, e também louvamos a Deus nas dificuldades. A Bíblia tem narrativas várias acerca do sacrifício de louvor. Então, o sacrifício de louvor é aquele louvor que é dirigido a Deus, mesmo em meio às vicissitudes, às lutas da vida. Por isso, o louvor que normalmente, como aqui no Salmo 113, normalmente esse salmo, o Salmo 113 ao 118, eram sempre usados
em momentos de festa, mas eles são usados também para louvar a Deus, apesar das circunstâncias e em meio a circunstâncias que não sejam aquelas que nós esperávamos ou esperamos. Portanto, no dia de hoje, nós vamos fazer a nossa reflexão neste salmo e vamos observar algumas questões aqui sobre o privilégio de louvar a Deus. Tá? O que nós aprendemos com esse texto e observarmos esse fato. Irmãos, que lições nós aprendemos com a leitura desse salmo, especialmente nos versículos que fizemos? Nós, em primeiro lugar, aprendemos que louvar a Deus é reconhecer que Ele se revela. Observe o versículo 1, versículo 1, ele diz assim: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. É interessante notar que na Bíblia, Deus se revela pelo seu nome. É pelos nomes de Deus e através dos nomes de Deus que nós conhecemos a Deus. Nós não conheceríamos o nome que aparece aí no texto, e ele aparece em caixa alta, em letras maiúsculas, porque é o Deus eu sou, é o Deus autoexistente, é o Deus todo suficiente, é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, né? É o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Nós não conheceríamos esse Deus se ele não se revelasse dessa forma, né? Então, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente é o Deus que se revela e nós o conhecemos porque ele se revela assim na sua palavra. Nós conhecemos, por exemplo, o Deus Todo-Poderoso porque ele se revela na Bíblia como El Shaddai. Tá? Nós só conhecemos o Deus Senhor porque ele se revela como Adonai. Tá? O Jeová Ruí, que é o Deus aquele Deus que aparece no Salmo 23, a primeira expressão quando diz o Senhor é o meu pastor, aquele é o Jeová Ruí, é o Deus que conduz o povo, que conduz as ovelhas, tá? O Deus provedor, que é o Jeová Jiré. Nós só conhecemos a Deus porque conhecemos pelos seus nomes, nós o conhecemos pelos seus nomes, por aquilo que ele se revela a cada um de nós. Portanto, irmãos, aprendemos então que louvar a Deus é reconhecer que ele se revela pelo seu próprio nome ou pelos seus nomes. Nós aprendemos uma segunda lição aqui nesse texto, e agora no versículo 2, nós aprendemos que louvar a Deus é um compromisso que tem começo, mas não tem fim. Ou seja, nós devemos louvar a Deus em todo o tempo e enquanto durar a nossa vida. O versículo 2 diz assim: Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Ou seja, nós devemos louvar a Deus agora e durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência. Ou seja, louvar a Deus tem começo, mas não tem fim, ou seja, nós louvamos a Deus durante a nossa vida, essa existência, e quando nós estivermos com o corpo glorificado na presença de Deus, nós estaremos louvando a Deus também no céu, quando o Senhor vier buscar a sua igreja ou nos chamar à sua presença. Ou seja, nós sempre estaremos louvando a Deus. Louvor a Deus tem um começo, mas não tem fim. Portanto, aprendemos que louvar a Deus é um compromisso, que ele tem começo, mas não tem fim. Ou seja, devemos louvar a Deus em todo o tempo, enquanto durar a vida. Nós temos uma terceira lição
no versículo 3, e ele mostra que nós aprendemos que louvar a Deus é um compromisso que envolve todas as áreas e circunstâncias da vida. Observe o versículo 3, diz assim: do nascimento do sol até o ocaso, tá? Ou seja, durante todo o dia, durante todos os momentos, louvado seja o nome do Senhor. Então, do nascimento até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, repete aí o louvor pelo nome do Senhor e o fato de que nós devemos louvar a Deus durante todo o dia, do nascimento ao ocaso, do nascimento do sol ao ocaso. E ainda observe que nós devemos louvá-lo, se você agregar ao versículo 3 ou versículo 7, diz assim: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Ou seja, nós devemos fazê-lo nesse louvor que deve percorrer todo dia que o Senhor nos dá. Nós devemos fazê-lo, louvar a Deus em todas as circunstâncias, em toda e qualquer circunstância. Ou seja, sejam por questões que nós entendemos-las que sejam boas ou circunstâncias adversas. Devemos louvar a Deus sempre. Portanto, o louvor a Deus, ele deve ser dirigido a Deus, tá? Nós aprendemos isso, que ele é um compromisso, que ele tem começo, mas não tem fim, né? E ele deve ser dirigido a Deus em todas as circunstâncias. Portanto, irmãos, louvar a Deus é maravilhoso, porque louvar é elogiar a Deus. A palavra aleluia, que aparece logo no início do salmo que nós lemos, é aleluia, é elogiar a Deus, é louvar a Deus, tá? É fazer aquilo que agrada a Deus. Portanto, é muito importante que nós aprendamos a louvar a Deus. Quando nós louvamos a Deus, Deus se agrada do nosso louvor e o nosso coração fica em paz, mesmo nas circunstâncias adversas, como nós estamos vivendo no nosso tempo com essa pandemia. Então, aprendemos que nós devemos, mesmo nesta situação, que é uma situação adversa e que atinge a todos nós, a todos os brasileiros e as nações do mundo, nós devemos louvar a Deus a despeito das circunstâncias. E para finalizar, irmãos, a nossa reflexão, nós aprendemos que louvar a Deus envolve o reconhecimento de que Ele se preocupa conosco, tá? Então, olha o versículo 6, o que é que ele nos diz? Ele diz assim, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ou seja, o Senhor tem o controle do universo, tem o controle do espaço sideral e tem o controle de todas as coisas que acontecem na terra. Ele se preocupa conosco que aqui estamos, ele se preocupa conosco que aqui vivemos, ele mesmo nos colocou aqui, tá? Portanto, devemos louvar a Deus por isso, porque aqui nós nos encontramos, né? Nesse país, nesse estado, neste lugar onde estamos, nesse bairro, né? No bairro onde residimos, onde nós estivermos, devemos louvar a Deus, porque Deus se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra, tá? Então é muito importante observar esse versículo, porque a gente imagina que, quer dizer, não dá para imaginar, né? Mas a gente tem uma ideia, né, da grandeza de Deus. Observe só, ele se inclina para ver o que se passa no céu.
tá? Se inclinar para ver o que se passa na Terra, né, já a gente tem uma ideia de um Deus grandioso demais, de um Deus imensurável. Mas ele se inclina para ver o que se passa no céu, ou seja, ele é maior do que o próprio céu, ele é maior do que as galáxias, os espaços siderais. Deus é imensurável, tá? Os cientistas já têm dito que o espaço sideral, as galáxias, elas têm um limite, tá? E eles calculam que elas sejam do tamanho mais ou menos de 93 bilhões de anos-luz. Mas mesmo essa galáxia com todo esse tamanho, diz o texto aqui que Deus se inclina para ver o que se passa nos céus. Ele é maior que tudo isso. Ele é imensurável. Ele é inimaginável, mas se preocupa conosco. Ele se inclina para ver o que se passa na terra. Ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você, com a sua vida, com as suas lutas, com o seu dilema, com os seus sofrimentos, com as suas demandas, tá? Com as suas perplexidades, com as nossas dores, com o nosso sofrimento, tá bom? Com as nossas angústias. Portanto, é a esse Deus que nós devemos louvar em todo o tempo. Que Deus nos abençoe e que nós aprendamos aqui que devemos louvar a Deus. E louvar a Deus, mais uma vez lembrando, é elogiar a Deus, é agradar a Deus, tá? É enlevar o nome de Deus, tá? É engrandecer o nome de Deus. Louvar a Deus, elogiar a Deus. Elogiemos a Deus louvando o seu nome, né? Com essa expressão, mesmo em momentos adversos, como os momentos que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a vida dos seus familiares, daqueles que estão ao alcance da nossa transmissão. Nos abençoe nesta noite. Nós estaremos agora orando e lembrando algumas questões que nós temos para o dia de hoje. Nós vamos continuar agradecendo pelas bênçãos de cada dia. Deus tem nos abençoado e permitido que a cada dia aqui nós estejamos, juntamente com os irmãos que têm participado conosco, tá? Que têm acompanhado a nossa transmissão, famílias de nossa igreja, irmãos e amigos, familiares, colegas de trabalho. Nós somos gratos a Deus por todas essas bênçãos e pela vida de cada irmão que tem acompanhado a nossa transmissão. Nós vamos continuar orando pela nossa igreja, a igreja de Jardim Jerusalém, pelas igrejas do nosso presbitério, tá? Pelos nossos lares, por ser o mês do lar, pelos missionários da APMT, nós estaremos orando. A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, por todos os nossos missionários que estão no campo, passando também muitas lutas, muitas dificuldades. Nós estaremos orando no dia de hoje pelo Paulo César, do Grupo Logos. Nós estivemos orando durante todo esse tempo pela Nilma, mas aprove ao Senhor chamá-la à sua presença, aos tabernáculos eternos. Já está no descanso do Senhor, mas nós estaremos orando pelo conforto, pelo consolo, pela paz, pela tranquilidade, tá? Do Paulo César, do Grupo Logos e de seus filhos e familiares que estão enlutados nesse momento. Ela partiu hoje para a presença do Senhor, hoje pela manhã, e nós estaremos pedindo a Deus que conforte o coração da família. Nós estaremos orando pelos nossos idosos, pelo fim da pandemia, pelos nossos governantes, nossa nação, profissionais de saúde e também por uma irmã, minha irmã Janete, que não se encontra bem de saúde, precisando, carecendo da nossa atenção, dos familiares e também das nossas orações. Nós estaremos orando nesse momento. Então vamos orar, irmãos.
Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos por esse momento em que Te dirigimos a nossa oração. Nós pedimos pelas nossas famílias, as famílias reunidas no dia de hoje, de nossa igreja, de outras comunidades cristãs, de outros lugares onde irmãos nossos têm acompanhado a nossa transmissão. Nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos e agradecemos por essas famílias. Nós também pedimos, ó Deus, pela nossa igreja e as igrejas do nosso presbitério, rogamos que Tu venhas abençoar todos esses irmãos que compõem estas igrejas, que neste momento estão impedidas da realização do trabalho na igreja, no templo, mas estamos reunidos e fazendo o trabalho através da live, através dessas transmissões, e nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Nós também pedimos nesse momento que Tu venhas abençoar com o conforto do Teu Espírito, com a Tua paz, com a tranquilidade, Senhor, dos corações do pastor Paulo César, do Grupo Logos, e também dos seus filhos e familiares. Tem misericórdia, Senhor, de todos estes, acalentando e confortando os seus corações. Nesse momento tão difícil, o mais difícil da vida humana. Tem misericórdia, Senhor, desses irmãos. Também rogamos, ó Deus, que Tu abençoes os nossos missionários da APMT. Abençoe, Senhor, aqueles que estão passando necessidades, sofrimentos, ó Deus, com doenças, acometidos, ó Deus, também pela Covid. Tem misericórdia, abençoa cada um deles, recuperando-os para a Tua glória. Nós Te louvamos pela vida de cada um deles. Nós ainda pedimos, Senhor, que Tu venhas abençoar os nossos lares neste mês do lar, abençoar os nossos idosos, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um dos nossos idosos, membros de nossa comunidade e de outras comunidades cristãs, de outras igrejas presbiterianas ou outras denominações. Abençoe, Senhor, os nossos idosos. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Queremos pedir também, Senhor, e clamar pela nossa nação, rogar que Tu tenhas misericórdia, Senhor, do nosso país. Tu estás no controle de todas as coisas. Não há nada, Senhor, que esteja fora do Teu controle. Tu és o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Por isso pedimos, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia da nossa nação. Tu podes, se Tu quiseres, barrar esta pandemia, barrar o avanço desse vírus, ó Deus, impedindo mais mortes, ó Deus. Tu fizeste isso no passado. Se Tu quiseres, Tu podes fazer hoje. Por isso, Senhor, entregamos em Tuas mãos a nossa nação, os nossos governantes, os profissionais de saúde, Senhor, todos aqueles que estão já enfermos, internados. Tem misericórdia, Senhor, de todos estes, abençoando, Senhor, os governantes, tanto a nível federal como nos governos estaduais e também nas prefeituras municipais. Tem misericórdia do nosso povo e da nossa nação, Senhor. Ó Senhor, recebe a nossa gratidão por esse dia. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós somos gratos ao Senhor pela sua participação nesse momento. Nós somos gratos porque Deus tem sido benevolente para conosco, tem assistido a sua igreja, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de calamidade, e sabemos que todas as coisas e em todas as coisas Deus tem um propósito. Por isso, nós louvamos a Deus, e o salmo que nós lemos, ele fala do louvor a Deus, e devemos fazê-lo em toda e qualquer circunstância. Por isso,
Deus seja louvado nesse momento, engrandecido, porque Ele sabe todas as coisas, tudo aquilo que Deus faz, Ele contribui para a sua doutrina da providência, tudo coopera para que os seus planos sejam realizados e nós somos gratos a Deus, porque esse é o nosso Deus grandioso, o nosso Deus eterno, o nosso Deus altíssimo, o nosso Deus todo-poderoso. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe aqueles que estiveram conosco no dia de hoje, lhes dê uma abençoada noite de sono, um sono reparador, e amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos juntos novamente às 20 horas, querendo Deus. Que o Senhor os abençoe abundantemente. Amém.